vai se criando um clima de isolamento do Putin. Mas há um personagem que aposta em sentido contrário. É bom a gente ficar de olho. E ele se chama Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ligou hoje para Vladimir Putin e diz que ficou 2 horas ao telefone com o Putin. Não sei, também pode ser o mesmo exagero das 500 mil pessoas em Berlim. Mas o fato de ter ligado e de revelar a conversa, o Bolsonaro deu uma entrevista agora há pouco, dizendo que o Brasil deve ficar neutro e minimizando, né, as críticas que alguns jornalistas da imprensa brasileira levaram a ele. Mas está havendo um massacre na Ucrânia. Ele falou, que massacre? Não é assim. O Putin tem responsabilidade, ele não está massacrando a população civil. Então, Bolsonaro assumiu claramente a defesa de Vladimir Putin. Está aqui, ó. É de agora a pouquinho, isso foi de agora, começo da noite. Bolsonaro telefona para Putin e diz que o Brasil será neutro na guerra com a Ucrânia. Muito importante também o posicionamento do Itamaraty, do governo brasileiro, né, melhor dizendo, através do seu embaixador na ONU. Hoje houve uma sessão para convocar uma sessão de emergência para amanhã, né, uma reunião de emergência da ONU para amanhã. O embaixador brasileiro se manifestou criticando o envio de armas. De um lado, o Brasil diz que não quer, que é contra a guerra e não é favorável à invasão da Ucrânia, mas criticou o fato da OTAN mandar armas, criticou as sanções à Rússia e os ataques cibernéticos, eles chamam de cyberataques, né, que acontecem na Europa. Então, claramente, também uma posição do Brasil de mais independência na ONU. Será que o Bolsonaro está apostando no quê? No caso da ONU, é o Estado brasileiro, a tradição do Itamaraty, que talvez tenha falado mais forte. Agora, no caso do Jair Bolsonaro, o que o Bolsonaro quer com essa aproximação em relação ao Putin? Ele vai se colocando como um dos únicos líderes no mundo, além do presidente da Bielorrússia, que fica claramente ao lado de Putin. A China também fica, né? Claro, o Xi Jinping tem um diálogo com o Putin. Mas no mundo aqui do Ocidente, chamado Ocidente, o Bolsonaro é dos que mais se aproxima do Putin, além de, talvez, o Maduro da Venezuela, mas esses países que já estão mais alinhados com a Rússia. O que significa isso? Para mostrar a complexidade, né? Eu sei que tem muita gente, eu, inclusive, né, estou entre eles, que aponta para a necessidade de entender esse conflito e as suas causas, e como a OTAN foi indo para cima da Rússia e não deixando saída para a Rússia. De outro lado, na hora que a gente vê o Bolsonaro se alinhando de maneira clara com o Putin, isso também acende um sinal. O que há por trás desses alinhamentos? O jogo é muito mais complexo do que a gente imagina. Realmente, a gente entrou num pesadelo diplomático de proporções gigantescas, infelizmente, mais uma vez, e nem se Putin e Zelensky, Rússia e Ucrânia, entrarem num acordo amanhã, que é o dia em que as delegações vão para Belarus fazer uma tentativa de acordo, o estrago já está feito. O estrago já está feito nessa ordem mundial, com ameaças que a gente jamais imaginou que poderiam voltar. A gente percebe que a Europa está desgovernada, não tem líderes, não tem primeiros ministros, presidentes à altura desse momento. E, enfim, teremos problemas. E mais, viu, Rodrigo, na hora que a gente for avançando aqui, essa história do Bolsonaro ligar para Putin hoje, dizendo que o Brasil vai ficar neutro, é outra informação de proporções catastróficas e gigantescas. E ele até falou, você falou que ele disse que ficou 2 horas com o Putin, quer dizer, imagina, é absolutamente impossível. Você imagina o Putin ter 2 horas da vida natural dele falando com o Bolsonaro. Mas, assim, é um grande problema para o Brasil. Esse conflito pode respingar nas eleições brasileiras.